Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje eu trago para o canal católico uma matéria que saiu no Catholic World Report, que é uma matéria de março de 2023, desse ano, e que traz uma reflexão sobre o caminho sinodal da Alemanha, que não tem relação com o sínodo do Papa, que é o sínodo da sinodalidade. Então a Alemanha começou esse caminho sinodal em 2019. E as conclusões chegaram em março de 2023. Porém, ainda vai andar até 2025, porque é um conjunto de conclusões, de conversas, de assuntos que foram abordados nesse sínodo da Alemanha, que mexe com muitas questões dentro da igreja. A gente sabe que são coisas polêmicas que eles estão conversando lá. Enfim, a gente sabe que é uma discussão que não tem uma relação com a doutrina, né, e a fé da igreja. E talvez assim, podemos dizer que talvez a nossa fé pode ser negociada, né? Há uma espécie de banca, de mesa, onde as ideias são colocadas, não se levando em conta a tradição da igreja, não se levando em conta o ensinamento tradicional da igreja, a doutrina, né, sã da igreja católica. E, portanto, eles discutiram vários assuntos nesse sínodo alemão. As consequências não podem ser avaliadas ainda, mas enfim. As dioceses da Alemanha, por exemplo, devem permitir a bênção a casais homossexuais. Nós sabemos muito bem que essa conclusão que eles tiraram nesse sínodo desafia, né, os ensinamentos católicos, inclusive as proibições papais, porque existem interdições papais com relação a essa questão. O sínodo também levou para frente algumas outras discussões, como por exemplo, devem permitir que os leigos preguem na missa. E a gente sabe que as homilias são feitas pelos sacerdotes, que estão a serviço na diocese, estão a serviço do bispo na diocese, eles fazem as homilias. No entanto, lá na Alemanha, eles querem mudar completamente esse papel. E também deve-se propagar uma imagem do homem que esteja em conformidade com a ideologia de gênero. Então, ou seja, eles querem mudar esse conceito antropológico do homem, mas condicionar um pouco mais a essa moldura, né, LGBT. A gente sabe que não tem fundamento científico, né? Biologicamente falando, homem é homem, mulher é mulher. E o que passa disso é especulação. No entanto, eles querem mudar essa noção e esse conceito, esse papel dentro da igreja. E também eles querem pedir ao Papa que acabe com a obrigação do celibato, que é uma outra questão que a gente sabe que está ligada a uma disciplina muito antiga dentro da igreja. Até se o Papa quisesse mudar essa disciplina, mudaria, mas a igreja entende que ao longo dos milênios esse modelo disciplinar funcionou sempre muito bem, né, os homens solteiros dentro da igreja. E isso não tem relação diretamente com abusos sexuais que ocorreram na Alemanha, de fato, em várias dioceses do mundo. Não há uma relação direta entre uma pessoa ser solteira e abusar sexualmente dos outros, de crianças. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Existem alguns casos aí pelo mundo, a gente sabe. Na Alemanha houve vários casos, né? Mas a gente sabe que a questão de está disseminado na nossa sociedade, começando por pessoas que trabalham em institutos de ensino para crianças lá, né, nos institutos de ensino, não só dentro do Brasil, mas no mundo todo. Há uma quantidade enorme de abusos, né, e de tentativa de abusar sexualmente de crianças, porque existe sim, né, esse problema. A gente sabe, e não tem relação direta com o celibato, como de fato tentaram forçar essa discussão lá dentro do sínodo da Alemanha. A gente sabe que é uma falácia, um argumento falso. E depois uma outra discussão que eles colocaram lá sobre se as mulheres podem ou não ser admitidas no ministério de ordenados. Bom, a gente sabe muito bem que essa discussão foi fechada dentro da Igreja Católica, até porque o Papa João Paulo II fez uma declaração que saiu no Observatório Romano, alguns anos atrás, sobre essa questão de ordenação feminina. Depois de um extenso estudo, né, chegou-se à conclusão que o sacerdócio é de caráter masculino, pertence a homens. Cristo nunca teve intenção de ordenar mulheres. Ele tinha discípulos, seguidoras, mulheres seguidoras, mas nunca teve intenção de ordená-las como sacerdotisas. Não existe isso. O Ratzinger, o Papa Bento XVI, na época era o cardeal Ratzinger, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, deixou muito claro isso.
A declaração de João Paulo II ela foi dogmática. Esse assunto ele não está em negociação, né, dentro das dioceses do mundo. Não pode ser negociado esse assunto, é uma questão dogmática. Que eu não vou me aprofundar aqui, mas é só para pontuar, para que a gente perceba até onde foi essa discussão dentro do Sínodo da Alemanha, os temas, os assuntos que foram tratados. Né? E esse caminho sinodal da Alemanha já tem alguns problemas por si só, né? Porque de fato existe algumas questões que a gente pode colocar aqui. Como que um sínodo da Alemanha que diz que vai caminhar junto com a igreja, se ela está atacando os fundamentos da igreja, atacando o ensinamento da própria igreja católica, a tradição da igreja católica, ela não está alinhada com o ensino tradicional da igreja católica, como que ela pode se propor como um sino que é caminhar junto com os cristãos, se dentro da própria Alemanha, uma grande ala dos cristãos que são de direita, que prezam, né, pelo respeito ao Papa e pelo ensino católico tradicional, se opuseram a esse sínodo e não foram ouvidos. Como que um sínodo diz que vai caminhar junto se eles estão numa clara oposição aos cristãos dentro da própria Alemanha, que não concordam com esse tipo de debate, que não se alinha nem com o Papa, né, com o ensinamento papal, dos papas antigos, do Papa atual, que a gente sabe, e também com a doutrina sã da igreja. É uma coisa bastante difícil, né, a gente digerir uma coisa dessa, mas infelizmente é isso. Ou seja, é um sínodo que caminha para conclusões próprias, e eles dizem também e chegaram a dizer, né, a ala mais liberal desse sínodo, aqueles bispos, enfim, cardeais lá da Alemanha, disseram que não vão colocar esse documento para apreciação do Papa, né? É claro que uma ala dentro da Alemanha, né, que são os cristãos conservadores, que prezam pelo respeito à autoridade papal, diz que esse documento tem que ser levado para apreciação do Papa, para sofrer uma avaliação, um discernimento, e se isso pode ser aprovado pela Igreja da Alemanha. Mas uma outra ala dentro da Igreja da Alemanha, veja bem, diz que não, que eles são independentes. O sínodo alemão, o caminho sinodal, é independente do Papa. E as conclusões vão ser implementadas daqui a um tempo, é claro, porque eles terminaram esse sínodo esse ano, mas daqui para 2025 vão ter uma comissão de trabalho para aprofundar aquilo que foi aprovado. Agora, veja bem como é que isso foi aprovado. É complicado isso, né? Vamos aqui. 10 textos sobre 3, no total de 4, foram temas aprovados, entre aspas, né? Na 5ª Assembleia Sinodal houve várias, né? O sacerdócio, a questão do sacerdócio, mulheres na igreja, a ética sexual católica, teve uma ampla discussão, ou seja, para mudar esse conceito e levar isso mais para o lado LGBT. Então, as decisões estão sendo implementadas nas dioceses. Veja bem, em algumas dioceses, como a Aachen ou Berlim, por exemplo, as uniões homossexuais já estão de fato sendo abençoadas. Veja bem, mesmo contrariando a orientação da igreja, mesmo contrariando a posição do Papa, tem bispos que já permitem aos seus sacerdotes dar bênçãos para casais homossexuais dentro da Alemanha, apesar da interdição de Roma. Estão sendo organizadas iniciativas onde homens e mulheres pregam na Santa Missa por sua própria autoridade, veja bem. Isso já está acontecendo na Igreja da Alemanha, após esse caminho sinodal ter se encerrado nesse março de 2023. Isso já está acontecendo. Homens e mulheres que são autorizados a pregar, que não são sacerdotes e que não fazem homilia, no entanto, estão fazendo isso. Todas essas coisas já estão a acontecer e são amplamente toleradas. Eu vou dizer assim, não totalmente 100%, porque é uma boa parte dos alemães mais de direita, conservadores, que não concordam com isso, né? Ou seja, é um abuso. O que está acontecendo na Alemanha já é um abuso. E aqui reside um problema fundamental com o caminho sinodal, continua a matéria. Ele afirma ser sinodal, o que significa estar num caminho comum. Não está num caminho comum, isso não pode ser chamado de sinodal. Não está em união com a igreja, com o sentir e o pensar da igreja, não está em comunhão com o Papa. Então, não é um caminho sinodal. Caminhar juntos, como tem sido afirmado consistentemente nos últimos anos, foi o caminho a seguir para a Igreja Católica. Um católico fiel ao magistério responderia que este caminhar juntos só é possível sobre o fundamento da Igreja de Cristo e dos seus ensinamentos. Ora, essa é a verdade. No ensinamento de Cristo, em comunhão com o Papa, né, e também em comunhão com o sentir da tradição da Igreja. Nós não podemos chamar esse caminho sinodal da Alemanha, esse caminhar junto da Alemanha, como o caminho sinodal. Não é. Isso é um falso caminho.
propondo doutrinas ideias, na verdade, que não tem absolutamente nada a ver com a doutrina sã, saudável da igreja, nós bem sabemos. Portanto, é um caminho sinodal que está completamente separado, né, do sínodo, da sinodalidade do Papa Francisco, mas que pode trazer problemas para a igreja no futuro, pode. Eles podem decidir implementar essas ideias que eles aprovaram entre aspas, porque a discussão que houve lá é que muitas pessoas foram interditadas nas votações, não houve democracia nessas votações. Uma parte foi online, porque começou em 2019, entrou em 2020 com aquela pandemia, estava tudo sendo mediante online e as pessoas não tinham acesso a muitas discussões e a muitas votações. Então sabemos que há uma série de problemas nesse sínodo, mas enfim, caminharam do jeito que eles entendiam, né, que tinha que ser, aprovaram o que eles quiseram, enfim, e vão implementar toda essa questão daqui para 2025. Se eles vão respeitar as interdições papais, né, não sei. Se vão apresentar isso para o Papa, não sabemos, né, porque eles se declaram independentes do Papa, só para deixar claro. Tá? E, portanto, uma ala grande na Alemanha dos cristãos conservadores ligados, né, à tradição, ao respeito ao Papa, são completamente contra isso. Mas uma outra ala progressista acha que eles têm que ser independentes e implementar as ideias que eles quiserem dentro da Alemanha. Então veja bem a situação. Então nós realmente temos uma igreja, conforme, né, o lugar do mundo, o país em que a Igreja Católica está, nós temos uma igreja dividida. Não podemos fechar os olhos para isso, temos uma igreja dividida. Temos que rezar pela unidade da igreja, temos que rezar pelo Papa, sim, pelos bispos, para que eles tenham discernimento, para que eles realmente ouçam a voz de Cristo, né, nas suas consciências, a voz do Espírito Santo, para que eles deem para nós a orientação que a gente precisa, o caminho, né, para a gente agradar a Deus, seguir a vontade de Deus. A gente tem que lutar porque a gente sabe muito bem que doutrinas heréticas, pessoas malignas se levantam de tempos em tempos, dentro da própria igreja, onde o Papa teve a visão, né, da fumaça de Satanás dentro da Igreja Católica. Infelizmente, ele teve essa visão, dizendo que a igreja ela pode ser destruída a partir de dentro, porque o diabo está dentro dela. As próprias mensagens de Nossa Senhora também alertando, né, porque uma das últimas cartas escritas por Lúcia, em 1960, falava que haveria uma apostasia dentro da igreja e ela começaria pelo alto clero. Infelizmente é isso. Vamos rezar pela igreja, nós não estamos vivendo tempos fáceis. A nossa igreja está sob ataque do demônio, não temos dúvida disso. O mundo está sob o ataque do demônio por causa das guerras que estão acontecendo. E o demônio tem um dedo por detrás de todas as guerras, ódio e violência nesse mundo. Mas, em especial, o demônio concentra suas forças contra a igreja, para tentá-la destruí-la, se não de fora para dentro, até de dentro para fora. Nós temos que estar atentos porque a gente precisa orar e vigiar, como diz Jesus, para não cair em tentação. Rezemos pela igreja, nós estamos passando por questões delicadas. Não sabemos também qual vai ser as conclusões do sínodo, da sinodalidade do Papa Francisco, mas vamos rezar para que sejam conclusões sensatas, boas, de acordo com a sã doutrina, uma conclusão sinodal que nos leve realmente mais para perto, né, de Cristo, do ensinamento católico saudável da antiga Igreja Católica, dos santos, dos padres antigos, enfim, dos antigos papas. Quer dizer, uma doutrina saudável, que seja a verdade. Se a gente se afastar da verdade, a gente morre. Mas se a gente estiver unido com a sã doutrina e a verdade que foi ensinada por séculos e séculos, bom, a verdade vos libertará. Dizia Jesus, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Nós não podemos tomar a mentira por verdade. Nós temos que estar, de fato, unidos com a verdade, que é estar unidos com Cristo e com a igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.